Olá, pessoal, boas-vindas ao primeiro bloco do nosso super evento de imersão em planejamento para liderança de marketing e vendas. Eu sou a Fernanda Lima, gerente sênior de marketing aqui na RD Station. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos e cabelos castanhos escuros, assim, tá solto, bem encaracolado. Eu tô com uma camisa verde e tô aqui no escritório da minha casa. No fundo tem uma parede branca com dois quadros de filme aqui para compor o ambiente. E eu estou aqui com essa missão de mediar esse primeiro bloco, esse painel incrível com o tema Planejar seu marketing para alavancar vendas o ano todo. É um tema esse tema de marketing, vendas, essa sintonia entre as duas áreas, é um tema que eu adoro. E para tocar esse papo comigo, eu tenho dois super convidados aqui, o Ferrúcio, que é a liderança aqui do time de vendas da RD, meu super parceiro aqui no dia a dia, e o João Pedro, da agência Gold Digital. Eu vou passar a voz para vocês se apresentarem, começando por vocês, João. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o João Pedro. Então, eu sou coordenador de marketing da Gold Digital, uma das agências parceiras aqui da RD. Fazendo a minha descrição, então, eu sou um homem de pele parda, barba preta, cabelo preto. Estou usando aqui uma camiseta rosa, camiseta com rosa aqui da nossa agência, da Gold Digital. Um fundo branco, eu estou aqui numa das salas de reuniões da agência e bem grato, bem feliz por estar com vocês nesse primeiro bloco para falar sobre planejamento também de marketing. Boa, boa. Vou me apresentar então. Eu sou o Ferrúcio, gerente sênior de vendas aqui da RD. Muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, compartilhando aqui esse bate-papo com duas feras, né? O João e a Fê. Eu sou, me autodescrevendo, né? Eu sou uma pessoa parda, cabelos pretos, curto, uma barba também curta. Eu estou vestindo uma camiseta preta e eu estou no escritório de casa que ele tem fundos brancos e alguns quadros atrás que compõem aí o ambiente. Beleza? Mas bastante feliz de estar aqui nesse bate-papo, pessoal. Boa, excelente. Então, vamos lá, né? Que o papo vai render aqui. Acho que a primeira pergunta que eu queria trazer aqui para a gente pensar junto é que não dá para a gente falar de planejamento sem a gente pensar certinho quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Não só os objetivos da empresa, mas os objetivos que a gente tem em cada uma das áreas, tanto marketing como vendas, né? Então, considerando que a gente está agora no começo do ano, que é esse momento muito propício para a gente pensar o planejamento, como que vocês podem trazer algumas dicas, alguns insights de como estabelecer esses objetivos e como pensar o melhor plano para justamente a gente encaixar todas essas peças, para a gente fazer com que marketing e vendas caminhem juntos. Então, nesse ponto de partida, de onde você acha, onde vocês podem trazer algum insight de será que é olhando as metas primeiro? Será que é olhando o orçamento? Como que a gente pode fazer o melhor jogo aqui? João, começa com você. Legal. Eu acho que eu sempre gosto de seguir uma linha de raciocínio que está primeiro pautado no objetivo, porque se a gente, eu gosto daquela frase que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Então, primeiro sempre definindo bem os objetivos, que aquela área ela precisa cooperar. Desses objetivos a gente transforma isso em algumas metas. Falando aqui do meu processo, tá, gente? Eu gosto de pensar, então, objetivos, metas, depois a gente vai desdobrar para o budget, né? Entender ali o que a gente tem para chegar nessa meta. E aí, desse budget, a gente começa então a desdobrar para quais os canais que a gente vai atuar e as ações dentro desses canais, porque aí acho que quando a gente tem o budget e as metas, os objetivos, fica muito mais claro de saber. Então, como vai ser a minha estratégia de canais, quais são as ações que eu vou atuar. E aí, depois que isso já está bem definido, aí sim eu vou eleger ali os KPIs para cada uma dessas ações ou para cada um desses canais para que isso possa ser uma referência para que eu possa atingir a meta e os objetivos que a gente definiu aí para a área. Então, acho que eu gosto de seguir essa linha de raciocínio para construir o planejamento.
Legal, João. Eu entendo e concordo, né? Se a gente não sabe qual é o objetivo, o que que a gente tem, não adianta, né? Vai traçar que meta? Será que ela leva isso aonde a gente quer? E mais que isso, né? O objetivo em si ele tem que estar alinhado com a visão que a gente tem como empresa, o que que a gente vai entregar daqui então curto prazo, né? 2 anos, longo prazo, 5 anos. E aí disso a gente traça as metas. Só complementando o que você disse, que é bem legal e é um processo muito parecido com o que a gente segue aqui, eu acho que nisso a gente também tem que refinar e trazer também um olhar de o que eu estou entregando como marketing, ele está suportando o que a gente precisa como entrega de vendas, e essa Sim. sinergia ela tem que estar constantemente sendo atualizada e sendo repensada para as áreas e em conjunto falar, não, isso para em pé, para a empresa e marketing entrega, vendas também consegue entregar. Faz todo sentido. Excelente. Muito bom, acho que tem esse desafio mesmo. Por isso que eu gosto de falar como que as duas áreas se apoiam, né? Porque não adianta marketing fazer o seu planejamento separado de vendas, porque essas coisas não vão conversar. Ele precisa estar muito ligado para a gente garantir realmente, né, se a gente tem um objetivo de receita no final, como, né, como que esse funil vai funcionar, qual é o esforço que vai sair de marketing e como que essas taxas de vendas estão funcionando para realmente a gente casar isso da melhor maneira. Então, acho que o ponto de partida aqui é realmente a gente olhar, cada área tem a sua independência e vai ter detalhes ali do seu planejamento para operar, mas se a gente não estiver olhando isso em conjunto, realmente vai cada um por um caminho e a gente não vai conseguir chegar no resultado final ali que a gente pretende. Mas muito bom. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui é muito que esse exercício de planejamento é um momento legal para a gente revisitar tudo que a gente já fez e aprender não só com os acertos, mas principalmente com os erros. A gente que trabalha com marketing é uma área muito dinâmica, a gente precisa se arriscar muito, a gente está sempre tendo que renovar aqui o nosso repertório e faz parte do jogo errar, né? Apostar e errar. Mas o mais importante é que a gente esteja aprendendo com esses erros. Então, eu gosto muito dessa fase do planejamento, porque a gente consegue olhar para trás, falar tudo que eu fiz no passado, eu não quero repetir agora, né? O que eu tirei de bom e o que eu tirei de aprendizado para tocar minha operação a partir de agora. Então, eu queria até propor para vocês a gente fazer um exercício diferente aqui de pensar quais foram as coisas que a gente errou e aprendeu no passado e que a gente não quer repetir esse ano. E vou até começar trazendo aqui, eu acho que um erro que eu já cometi muito aqui nesses quase 20 anos de carreira no marketing é pensar só ali no curto prazo, né? Não ter uma visão um pouco mais longa, estar ali pensando no curto prazo e principalmente não acreditar no processo do planejamento. E aí no primeiro problema, no primeiro número que cai um pouquinho, já abandonar tudo, falar, peraí, né? Plano B, vamos sair correndo, vamos fazer de qualquer jeito e a gente não conseguir fazer uma coisa estruturada. Realmente não acreditar no processo e fazer as coisas meio no freestyle é um erro que eu já cometi bastante no passado e que eu tento evitar a todo custo aqui. Queria ouvir de vocês dois o que vocês já aprenderam também, que pode ser um gatilho interessante aqui para o time. Ferrúcio, acho que você pode começar agora. Boa, boa, Fê. Não, essa parte de a gente se tem urgência e vem uma com demanda maior e a gente reprioriza e vai, com certeza é um dos pontos bem importantes. Mas eu queria acrescentar outro que é normalmente em empresas que a gente tem aí objetivos que são audaciosos, crescimento, a gente tende no planejamento a colocar muitos projetos, metas, e aí a gente fala de uma empresa que já conquistou um crescimento que ele é grande, ou seja, tem uma entrega importante, ou seja, tem uma máquina que roda, junto com um planejamento que ele é audacioso de crescimento com várias frentes abertas. E aqui o cuidado é na priorização do que fazer e escolher bem, até usando o Pareto, né, o 80-20, quais são as ações que realmente eu vou colocar energia no longo prazo, me atentando aquilo para que isso me traga resultado, tá? Compartilhando aqui e sendo o sumarizando, o erro é planejar várias ações
e focar em várias delas e executar mal feito ou não tão bem feito todas elas. E aí acaba que o resultado não vem. Boa. Eu até estava lembrando aqui, Ferro, você falou disso, era uma das coisas que eu pensei até, porque aqui na Gold a gente cresceu muito rápido, né? A gente está indo para 4 anos de agência e a gente saiu de 7 pessoas para 80. Só que a área do marketing, ela também, assim como todo o resto, ela está em construção. E aí, muitas vezes, um desafio que a gente pode correr, um risco que a gente corre é esse de querer abraçar o mundo de uma vez e a gente não ter braço para tudo. E aí fica aquilo, faz de tudo, mas faz tudo meio mais ou menos. Então, acho que um erro é esse, mas eu acrescentaria talvez o pular fases, no sentido de validação. Foi uma coisa que acho que uma empresa, quando ela já está com os processos mais bem estruturados, talvez é um erro menor. Mas a gente está bem nesse momento, né? Que a gente cresceu, estamos estruturando uma série de coisas e às vezes a gente define um planejamento e quando você já está ali no meio do caminho, você se dá conta que você deveria ter validado isso com outras pessoas que estão envolvidas no meio do processo e que talvez não foram avisadas ou não foram consultadas para que aquele planejamento pudesse ser o mais completo possível, né? A gente pudesse ter o máximo de visões ali para ter um planejamento. Óbvio que a prova de erro 100% não existe, mas eu acredito muito que quanto mais a gente exercita essa comunicação, mais a gente pergunta para as pontas envolvidas no processo o que elas pensam daquilo que está sendo proposto, melhor vai ser o planejamento. Melhor a gente não vai correr o risco de acontecer o que a Fernanda bem disse, que é chegar lá no meio, deu um probleminha, tem que sair no freestyle. Eu acho que ouvir as pessoas. Não ouvir é um erro aí que a gente comete na hora de planejar. Nossa, muito bom, João. Eu estava aqui pensando no que vocês dois falaram e tudo isso a gente só consegue realmente estruturar se tem um planejamento bem feito, né? Saber realmente quem são, né? Como priorizar e quem são, né, os stakeholders, quem são as pessoas envolvidas, quem a gente tem que comunicar. Se a gente estiver tratando de qualquer maneira, se a gente estiver olhando só ali no curto prazo, a gente não consegue ter essa visão, porque realmente a empresa para crescer, as ideias vão estar fervilhando, né? Eu e Ferrúcio, né, falando aqui dentro da RD, a gente sabe o que é isso. O tempo inteiro é projeto, é uma ideia nova, é uma outra frente que a gente tem que colocar, mas a gente hoje tem um processo de planejamento maduro que a gente consegue virar e falar, isso aqui não dá para fazer agora. E falar um não desse, a gente só consegue quando a gente tem as coisas planejadas, né? A gente consegue realmente vislumbrar. E a gente também, na hora que vai começar a tocar um projeto, saber quem a gente pode recorrer para realmente trazer junto e conectar realmente todas as demandas de cada área. Desafio grande aqui, mas realmente a gente vai pegando, vai criando realmente essa musculatura à medida que a gente vai fazendo esse planejamento com mais recorrência, com mais antecedência, né? Um outro ponto que eu Boa. estava pensando aqui é sobre um pouco do perfil do público, né? Então, assim, mais de 60% das pessoas que estão aqui nesse evento são lideranças. Então, uma realidade aqui muito próxima da nossa, e são pessoas de diversos segmentos. Então, eu tenho muita gente, por exemplo, de varejo e e-commerce, que, né, vai montar um planejamento, mas depende muito de datas comemorativas para tocar, né, que vão movimentar realmente o seu funil. Eu tenho, né, o próprio público de agências que está pensando não só no planejamento da agência, mas o planejamento de todos os seus clientes. Eu tenho também uma galera aqui do segmento de educação, que é um segmento que eu trabalhei bastante tempo, que tem um outro calendário que é muito baseado ali em época de matrícula, então roda de uma maneira diferente. Então, acho que o desafio aqui, que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é como que a gente consegue pensar o planejamento para a gente ter ações, principalmente olhando para o marketing ali, como que vendas pode apoiar, que sustentem a nossa operação ao longo do ano, para que a gente não fique tão dependente de momentos específicos. O que vocês trazem de experiência aqui que a gente pode dar de dicas para o pessoal?
Começa você, João. Legal. Eu gosto sempre, quando penso nessas questões sazonais e, enfim, essas possíveis alavancas, eu acho que isso não pode ficar fora de fato do planejamento. E, óbvio, eu sou sempre assim, eu gosto sempre de quando eu vou montar um planejamento, partir do brainstorming, então levantar o máximo de ideia possível, a gente conseguir realmente ter aquela mesa cheia de ideias, e aí a gente vai mapeando, e aí tem alguns filtros que eu gosto de usar. Então, como a gente está falando aqui com pessoas que provavelmente não estão em empresas que começaram agora, que já tem talvez algum histórico, para mim o histórico é um dos pontos fundamentais na hora de filtrar esse brainstorm. Então, tanto para eleger prioridade, ou seja, com certeza vão ter épocas sazonais que funcionam melhor, e aí você ter esse histórico vai te ajudar já a começar a entender o que vale a pena, ou o que é uma ideia que é bacana, mas talvez ali naquele contexto não vale a pena o esforço e o investimento. Além de a gente, a partir do histórico, ter as metas melhor definidas e os insights. Aqui na Gold a gente faz um exercício que é tudo aquilo que a gente faz de ação, seja as frequências que a gente já consolidou ou ações novas, a gente sempre tem um processo de feedback. Pode ser tanto da equipe aqui do marketing, que a gente faz juntos, de conversar sobre o que a gente achou, as impressões, até as outras equipes que se envolveram, a equipe de vendas, outras equipes. Por quê? Porque aí depois, quando a gente vai revisar o ano, como você até mencionou, né, Fernanda, de fazer esse olhar para trás, então a gente usa esse material, esses feedbacks de tudo que a gente teve de aprendizado, que na hora, quando a gente fez, estava tudo fresco e depois corre o risco de esquecer, né? Então a gente usa esse material também para ir começando, dentro daquelas prioridades que a gente elegeu, a pensar outras novas soluções, né? Coisas novas que talvez a gente não desenvolveu num primeiro momento. E aí, depois de tudo isso, eu acho que o ponto mais importante de entender é a força que você vai ter para envolver em cada uma dessas ações, porque aí entra aquela questão de agenda dos outros times, o quanto você vai conseguir contar com outros times, enfim, para fazer a coisa tracionar, porque dependendo, se você tiver muito conflito de agenda, às vezes pode até ser uma ação interessante, mas se você não vai conseguir trazer toda a força que seria necessária, porque as equipes vão estar focadas em outras coisas, talvez é melhor você priorizar alguma ação que esteja ali um pouco mais isolada para você ter mais força de trabalho, enfim. Então, acho que aí, depois de você definir estrategicamente o que é mais importante, entra essa parte também de quanto você tem capacidade de execução para fazer a coisa virar. Eu acho que são algumas das coisas que eu pensaria, assim, para pensar nessas alavancas. Ô, João, Nossa, muito, João, muito, rapidinho, desculpa, Ferrúcio, mas por isso favor. que você trouxe é bom demais, assim, entender o timing, o momento correto É, para as coisas acontecerem, porque a gente pode ter uma ideia isso é. maravilhosa, mas se o timing não bater, Já a gente era. vai desperdiçar uma ideia, né? A gente vai colocá-la para rodar de qualquer maneira e vai ter a impressão de que ela não estava correta, porque a gente não usou o melhor potencial dela. Realmente esse Exato. ponto é importantíssimo. A gente viu, Fernanda, aqui na Gold a gente tem, dentro do nosso quadro de tarefas ali, a gente reserva uma coluna para as ideias, porque é justamente isso, tem aquela coisa que a gente até às vezes zoa, né? Deixa na caixinha das ideias. Parece que você está jogando para lá, mas é meio que assim, bom, é uma boa ideia, mas talvez agora não é o momento para ela ser colocada Exato. para não estragar a ideia, né? Faz todo sentido. Ô, Perfeito. E João, você, Ferrúcio? boa, eu ia só pegar um gancho aqui do João, que é gostoso a gente executar uma nova ideia, né? Enquanto a gente É, tem a nossa operação rodando, a máquina está ali, mas trazer novidade é gostoso, ao mesmo tempo que não pode colocar em risco aquilo que a gente construiu, né? é, Então, por exato. isso que é importante saber e priorizar. Então, muito bacana o que você falou, mas eu complemento até o que você disse em um olhar, porque pô, se a gente tem uma sazonalidade no ano, é fundamental a gente sim aprender e saber que a gente vai ter que ter um plano a ser executado durante aquela sazonalidade. Aí falando até do exemplo de e-commerce, a gente tem Black Friday, então isso já tem que estar Uhum, planejado dentro do meu escopo para quando eu precisar,
eu disponibilizar a energia necessária para capitalizar em cima daquele evento, né? Exemplo aqui da RD, a gente é muito impactado por feriados. Então a gente já sabe, ao longo do ano a gente vai ter um calendário de feriados que ele não muda, e isso para a gente já se antecipa. Em marketing, vendas, a Fê sabe Né? muito bem, faz parte das nossas discussões semanais de o que a gente vai fazer para antecipar o resultado desse feriado, como a gente vai ultrapassar ou fazer mais com isso. E aí, por fim, eu queria trazer mais um ponto de a gente planeja para o ano, mas é sempre importante a gente revisar, e aí por períodos mais curtos, para entender se o que a gente traçou está no caminho correto, se a gente vai chegar naquilo, se o planejamento foi executado como a gente tinha previsto. E aí, períodos mais curtos, vou trazer o nosso exemplo aqui, a gente revisa ele trimestralmente, mas dependendo da empresa, pode ser num período semestral. Mas é bom fazer essa parada e ver, eu preciso incluir novas coisas, eu tenho que derrubar algumas que não estão fazendo mais sentido. Então, acho que para mim é muito isso, é uma visão de ano, mas com flexibilidade para a gente saber que talvez tenha que se adaptar ao longo do processo. Fundamental. Essa leitura de faseamento também, de como o planejamento se dá, acho que tem, você citou o Black Friday, eu sempre penso, poxa, Black Friday ela acontece em novembro, mas você não vai executar aquilo só em novembro, talvez você já vai começar a discutir, se Black Friday é o diferencial na sua operação, você vai começar a discutir Black Friday agora, talvez, ou, Tá. né, Q1, em Q2, você já tem que estar com o seu plano 100% pronto. Então, o planejamento ajuda a gente a também a olhar esse calendário deslocado, né, de quais são, né, a gente tem a sazonalidade, mas onde que eu arrasto essas coisas ao longo do calendário para isso se adequar melhor e como que eu aproveito o antes e o depois também. Então, estamos dando exemplos mais básicos aqui de Black Friday. Eu tenho uma pré-Black Friday, eu tenho um pós. Quando eu estou falando de educação, eu tenho um pré-matrícula, eu tenho um pós-matrícula. Então, cada segmento vai ter o seu ponto de dor que consegue realmente alavancar. E quando você vai planejar, você pode colocar realmente, naquela época específica, eu vou ter um pico de vendas, eu vou ter um pico de esforço do meu time de marketing aqui, mas que vai ser o suficiente para sustentar as minhas ações realmente ao longo do ano, porque eu vou fazer ações aqui para realmente manter esse processo vivo e rodando. Então, é muito legal esse olhar de olhar o ano, mas ir quebrando isso em partes para realmente a gente conseguir tracionar melhor. E dentro mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que pega bastante aqui para o marketing é toda essa parte de tendências. A gente sempre começa o ano tendo uma grande tendência, uma grande bala de prata que todo mundo vai fazer. E quem já é velho no marketing sabe que, né, não é bem assim que a banda toca, mas a gente tem, falando de tendência de uma maneira geral, inteligência artificial é a grande bola da vez. A gente tem usado com cada vez mais frequência aqui na nossa rotina, entendendo quais são os melhores caminhos, onde que a gente tem mais ganho de produtividade. Como que vocês veem a gente inserir inteligência artificial nesse processo de planejamento para 2024, já que esse assunto está tão em voga agora? Vai você, Ferruccio, primeiro. Boa, Fê. Eu acho legal o tema, como você falou, né? Tá na tendência, então é super atual a gente falar sobre isso. O que é legal, eu trago aqui que eu não sei nem se a gente sabe todas as possibilidades do que a gente pode utilizar da inteligência artificial, pela novidade que mas enfim, eu entendo que a gente pode, cara, fazer análise de dados, a gente pode olhar para o planejamento em si, ver se o desempenho está indo dentro daquilo que a gente espera. Cara, a gente pode programar automação, a gente pode analisar desempenho. Então, dito isso, o que eu vejo aqui, né? Eu acho que ele é um componente que ele vem para auxiliar aquilo e nos corroborar, né? Trazendo mais insights dentro do que a gente fez. Eu não tiro o aspecto hoje pessoas para a gente sentar, fazer, priorizar, dada a expertise até que a gente conversou até agora no bloco, mas eu uso e usaria e daria dica para a gente fazer esse complemento com a IA nos auxiliando a cobrir aí blind spots ou pontos que a gente não enxergou dentro
no planejamento e também na hora de fazer a análise em si daquilo que a gente executou, se o que a gente executou em si foi e está dentro daquilo que a gente planejou. Mas, enfim, é mais nessa linha que eu vejo hoje. Eu acrescentaria aqui, eu até fiz aqui alguns pontos de coisas que a gente tem desenvolvido no próprio planejamento desse ano, que a inteligência artificial ajudou muito. Então, assim, desde produção e revisão de alguns conteúdos, eu gosto sempre de pensar que é como se fosse um collab, né? É a gente com a inteligência artificial mesmo. Então, aqui dentro das produções de conteúdo, a gente gosta às vezes de pedir insights para gerar esse conteúdo, depois pedir para a inteligência artificial às vezes revisar dentro do objetivo que a gente tem, só para tangibilizar, pô, a gente estava fazendo aqui uma régua de e-mail marketing, a gente desenvolveu os conteúdos, e aí eu coloquei ali e falei, ó, olha para mim esse conteúdo e vê se tem alguma coisa que eu preciso mudar para que ele fique ainda mais persuasivo, focando nesse meu objetivo aqui no disparo. E aí ele me manda algumas sugestões de melhoria dentro do e-mail marketing. A gente usa às vezes para ideias para desenvolver um brainstorming, a própria SWOT, putz, para a gente é super bacana isso, mapear alguns pontos assim dentro de um segmento, a gente coloca alguns concorrentes, né? Eu usei recentemente, a gente está preparando uma nova frente de serviço aqui da agência. A gente pegou alguns concorrentes e a inteligência gerou para nós os principais argumentos de vendas dentro das landing pages, do site. Então, assim, para nós isso é super legal, porque posicionamento também é aquilo que eu tenho de igual, não só aquilo que eu tenho de diferente, né? Então, eu preciso saber o que eles estão falando que eu não posso deixar de falar também. Então, tiveram algumas coisas assim que a inteligência artificial ajudou bastante a gente nesse tempo de planejamento. E aí eu vou aproveitar a fala do Ferruz. Também acho que tem muita coisa ainda que ela pode fazer que a gente nem imagina. A gente precisa gastar tempo ouvindo e testando para também explorar esses limites aí. Muito bom. Eu gosto desses temas que estão na boca de todo mundo, porque a gente consegue ir pegando. A gente sabe, a gente vê que a gente sabe tão pouco ainda, a gente vai conversando e pegando dicas e insights e vai, né, aprendendo uma maneira nova de usar esse caminho. Eu olho muito para a inteligência artificial, pensando muito numa frase que uma amiga minha fala sempre sobre ferramentas, que é: a ferramenta tem que trabalhar para você e não você trabalhar para a ferramenta. E a gente que trabalha com marketing e vendas tem que ter isso todo dia na cabeça. Então, a inteligência artificial ela está aqui e ela precisa trabalhar para a gente. A gente não precisa, só porque todo mundo está fazendo de um jeito, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e tentar me adequar àquela situação, porque isso só vai realmente atrapalhar a nossa rotina, atrapalhar o nosso planejamento. Mas onde que estão? Quando eu vejo o todo, vejo como cada empresa está usando, eu vou trocando ideia com outros profissionais, eu vou vendo oportunidades, como que eu vou inserindo isso na minha rotina. Acho que esse é a grande virada para a gente, né? De pensar como utilizar isso da melhor maneira. Só o meu único ponto de atenção que eu sempre trago, eu mediei um papo sobre inteligência artificial também no Summit, e eu trago sempre, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o compartilhamento das nossas informações, né, nas ferramentas abertas, tudo um grande oba-oba, então a gente começa a colocar informação ali, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, quem está começando nessa área, ficar atento, vou pedir até para o time colocar aqui no chat alguns links importantes, o link da RD Station Mentorear, que é a nossa ferramenta proprietária de inteligência artificial, que você pode usar, colocar informação, de que ela não fica aberta para o público. Então, só para esse ponto de atenção aqui, para a gente tomar cuidado, né? Tudo que é muito de graça, a gente precisa dar uma desconfiada aqui e cuidar. Acho que dá tempo de uma última pergunta, eu vou ser bem direta, bem prática, que a gente falou de tanta coisa legal, esse papo poderia ficar aqui horas ainda trocando com vocês, a gente falou muito sobre a importância de olhar a longo prazo, de aprender com os erros, de saber o tempo de cada time, como que a gente se comunica melhor, traz as pessoas para realmente nossas ideias ganharem força. Mas se vocês pudessem dar uma dica
aqui pensando, a gente tem esse planejamento de longo prazo, e esse é o momento ideal para a gente estar falando sobre isso, estamos começando o ano, a virada, mas a gente sabe que ao longo do ano a gente aparece um projeto novo, tem alguma coisa de última hora que a gente precisa resolver. O que vocês podem trazer de uma dica prática para o time pensar, para todo mundo que está aqui assistindo, pensar de como eu não abandonar o meu planejamento, que é o que a gente falou que é um grande erro, mas como que eu posso me adaptar ou ajustar alguma coisa aqui na minha operação para dar conta de um projeto novo, para tentar recuperar algum indicador que está um pouquinho mais para baixo, sem que eu crie realmente uma sobrecarga na operação. Então, vou dar um exemplo aqui do marketing. Poxa, é super importante você já começar o ano tendo seus fluxos de e-mail setados e otimizados, porque você vai garantir que aquele canal vai ficar trazendo um resultado para você melhor do que você parar toda semana e pensar numa campanha. As campanhas elas continuam, mas você mantém uma parte da operação ali segura. O que vocês podem dar de dicas ali, tanto para marketing quanto para vendas, para todo mundo pensar aqui de ações ali para pensar nessas coisas de última hora? João, quer começar? Posso começar. Eu iria numa linha que eu acho que eu já falei um pouco, mas seria tempo e disposição para perguntar, ouvir e planejar. E aí eu diria que isso talvez com maior intensidade no começo do ano. Então, eu gosto de pensar muito que o marketing ele é uma área que ele acaba prestando serviço para muitas outras áreas. E aí não tem como pensar planejamento de marketing sem você estar muito disposto a fazer as perguntas certas para as pessoas certas e estar disposto a realmente ouvir o que elas têm para te falar. Porque eu acho que às vezes rola uma pressão desnecessária que às vezes é a gente mesmo que se coloca de tipo, puta, eu tenho que trazer o planejamento aqui, tirar o coelho da cartola para entregar o resultado. E aí você descobre que quando você escuta as pessoas, quando você faz as perguntas certas, parece que o planejamento vem para você, você só vai organizar, você só vai fazer a coisa realmente acontecer. Mas para mim, essa disposição em perguntar, ouvir, para ir planejar, é a melhor dica assim, que eu tenho provado aqui e tem funcionado muito bem. E fazer isso ser contínuo, eu não diria que é só no começo do ano, mas é ter dentro das equipes, dentro das áreas que vão cooperar com você e que você vai cooperar, você ter já uma rotina, quem sabe para o semestre ou até para o ano, de reuniões periódicas, quando isso vai ser revisado, quando vocês vão parar para se ouvir de novo. Então, acho que quando isso fica bem definido, o plano de trabalho tá fechado, eu acho que a coisa rola muito melhor ao longo do ano. Ferrúcio, eu e você, toda quarta-feira, 10h30 da manhã, não é? É isso aí. Disposição para ouvir e conversar, né, Fê? Muito Toda bom, quarta a muito bom. gente tem um momento. É isso aí. Excelente, excelente. E, Jô, eu complementaria aqui, eu concordo muito com o que você trouxe e eu traria, por exemplo, usar ferramentas que a gente tem de priorização para utilizar e entender bem se, por exemplo, o que veio de novidade, ele faz sentido e pode, por exemplo, vir e entrar na frente numa priorização em relação àquilo que a gente está entregando, né? Por exemplo, a matriz RACI, para mim, é uma que eu acho que é muito legal, que ela dá para a gente qual é o alcance daquela iniciativa que a gente está colocando, o quanto eu vou ter de esforço, qual é o nível de confiabilidade que eu tenho que aquilo vai ser executado. E quando eu faço isso olhando para o que eu tenho hoje, ou estou executando frente àquilo que é novidade, pode ser que eu tenha algum projeto aqui, ou alguma iniciativa que ela é de baixo esforço e alto impacto, ou pode ser que ela seja de alto impacto e alto esforço, mas seja melhor que aquilo que eu estou executando hoje. Então, eu conversar, ouvir e estar atento, mas também usar um pouco de metodologia para aplicar isso e trazer priorização para dentro do nosso plano anual. Excelentes dicas. Pessoal, anotaram tudo, né? Uma coisa muito boa. Ferrúcio, João, muito obrigada pelo papo. Foi uma delícia começar o ano trocando essa ideia com vocês. Acho que a gente conseguiu trazer muita coisa legal, com certeza vai ajudar o pessoal aí nas decisões. Então, agradeço a presença de vocês e, pessoal, fica ligado que a gente só está começando esse primeiro bloco
Tem muita coisa legal aqui no nosso evento ainda. Vocês não podem perder, fica ligadinho aí acompanhando todos os blocos, viu? E antes de eu dar o tchau, quero reforçar aqui, né, lembrar todo mundo, vocês podem fazer um diagnóstico com o time da RD Station para realmente planejar as suas ações de marketing e vendas, utilizando as ferramentas da RD Station. Então, aproveitem esse momento de planejamento do ano para conversar com o nosso time e ver como que as nossas ferramentas, RD Station Marketing, RD Station CRM, RD Station Conversas, RD Station Mentorear, enfim, a gente tem um portfólio imenso de soluções aqui, como que essas ferramentas podem ajudar vocês nesse planejamento. Então, nesse diagnóstico, que é 100% gratuito, você vai poder saber exatamente quais são as ações que dão mais retorno, tomar decisões baseadas em dados confiáveis e conhecer um pouquinho mais de detalhe aqui das nossas funcionalidades, tá? Então, acessem o link que está aqui no chat, que eu sei que o time já está colocando aqui, ou então esse QR Code que está aqui na tela, tá? É só clicar, deixar seus dados, nosso time vai entrar em contato rapidinho com você. A última coisa, vamos conferir, então, na prática, tudo isso que eu estou falando, tem um tutorial prático aqui, antes da gente voltar para os estúdios. Pode soltar aí, produção.